Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast Casamento e Sociedade. Eu sou o Reginaldo. Da Eli. E você? Eu sou a Eli do Reginaldo. No final dá tudo certo. Gente, mais um podcast, estamos aqui. E dessa vez a gente sempre trazendo conteúdo, trazendo pessoas relevantes. A gente não está preocupado, como a gente sempre fala, se tem 1 milhão, se tem 1000, tem que ter conteúdo para estar aqui, porque esse conteúdo vai transbordar na vida de vocês. E hoje, quem vai estar aqui? Gente, a bênção é atrás de bênção. Nossa, tá ficando muito, mas o negócio aqui tá top, hein, gente? Então, casal maravilhoso. Falando casal, parece assim que eles são, mas vocês vão ver só, gente, como as aparências enganam, hein? Vocês vão ver só. Então, estamos aqui... 13 anos de casado. Vamos completar segunda-feira. Convidou todo mundo para ir para Dubai, vão pagar na cruzeiro. Isso. Vai, não vai não? Eu tô dentro. Nós estamos, vamos que vamos, hein? Então, gente, apresente ela primeiro, por favor. Menino, é difícil falar o nome dela. Você chama de... Eu chamo ela de... Etilene. Etilier e ele de Etilier. Gente, Messias... É que eu esqueço, né? Aí... Gente, estamos aqui com Messias e Etienne. Etienne e Messias. Olha, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Gente, bom, Messias, Etienne, muito obrigado por ter aceitado o convite. Esse pessoalzinho que parece que não, mas tem uma agenda que eu vou falar para vocês, hein? Estou marcando com eles, ó, e tá aqui, vou ver na minha agenda, vou ver com a minha secretária, pessoalzinho, eu te falar. Mas estão aqui, de novo, obrigado, Messias, obrigado, Etienne, obrigado. A casa é de vocês, a gente vai falar muita coisa sobre o ministério que vocês têm, sobre o curso do qual nós participamos, somos ministrados por eles, para vocês terem uma ideia, hein? Tamanha é a unção que esse pessoalzinho aqui tem. Amém. No primeiro dia do curso eu já levei um susto, né? Já, né? A gente vai contar isso aqui depois. Messias, por favor, se apresente. Quem é o Messias? Como o Messias começou tudo isso? Porque é um garotinho novo, tá com o quê? 25 anos. 25 anos de estrada já, hein? Como começou, Messias? Fala um pouquinho de você, que depois eu vou perguntar aqui para patroa. Pode deixar que eu pergunto. Já tá cortando aqui, já casamento de sociedade, é isso, tá vendo? Gente, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. A gente ficou muito feliz e muito grato também. Até ontem mesmo eu estava conversando com a Etienne e a gente... nós estamos trabalhando em uma situação que é a oração específica. Por diversas vezes a gente ora, fala sobre coisas e a gente fala, será que vai acontecer? Como que vai ser? Só que ontem a gente falou sobre oração específica. E no período da manhã, no café da manhã, a gente falou assim, fez uma oração específica. Quando chegou no período da noite, a gente conversou. Gente, tá vendo? Então, eu até postei um story também, para você que não viu, pode ver lá, falando realmente do poder da oração específica. Então, hoje a gente está aqui realmente, não é por acaso, não foi por um simples convite, mas realmente algo que Deus confirmou no coração de vocês e no nosso coração. Amém. Então, muito obrigado. E vamos lá, gente, eu sou o Messias, da Etienne, e eu tenho 25 anos. Hoje eu tenho um testemunho de vida muito forte. Desde pequeno eu sofri com leucemia. E para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo, não somos idênticos. Nem eu sabia. Olha só. Nós somos gêmeos e os dois têm 25 anos. Sério? Sério. 25 anos. E durante 15 anos, eu e o meu irmão, a gente passou por um processo de tratamento. Para quem não sabe, leucemia é câncer no sangue. Sim. E é um processo muito difícil, realmente. Vazio, todas as etapas são difíceis, mas realmente é aquele negócio. A tua luta, realmente você sabe o peso que ela é. Então foram 15 anos correndo com esse tratamento. E hoje eu falo, se realmente eu vivo o que eu vivo, é porque Deus realmente tem algo grande na minha vida. Na vida da minha família, na vida do meu irmão. E eu acredito que é isso. Legal. O Messias, o milagre. Messias, olha só. Milagre, hein? É isso. E aí vem junto, por favor, faça as honras. Eu não posso errar seu nome. Eti. Eti. Pronto. Porque eu sou super sua fã, né? Você sabe, né? Você sabe que eu sou sua fã. Meu nome é Eti. Eti, formada na Faculdade de Marketing Digital e Idiomas. Yes. Fala um pouco de você, fala um pouco desse trabalho que vocês fazem juntos, né? Sim. Bom, vamos começar do começo, né?
Bom, eu sou Eti, também eu tenho 26 anos. Mais velho. Nossa, 3 anos mais Sou nova que alguns meses mais velha que ele. Ai, que legal. Alguns meses mais velha que ele. Eu sou Eti do Messias, é assim que fala, né? Isso. E sou formada em marketing e em inglês, né, idiomas. Mas a gente é empresário, né? Nossa ocupação principal, nós somos empresários. E o nosso maior sonho e legado e o que arde no nosso coração é o nosso ministério, é influenciar a vida de pessoas, cuidar de gente, né? Acho que essa sou eu, assim, bem resumidamente. Gente, mas é estranho assim, eles falando assim, parece que é pouquinha coisa, mas a bagagem que eles têm, que um dos motivos que, conversando com a minha esposa, a gente falou assim, pô, vamos chamar eles, porque eles são tão novos, mas já tem uma bagagem muito grande e nós estamos fazendo um curso, depois eles vão falar um pouquinho mais, que é o Raízes, e desse Raízes surgiu o Imersão, que é fantástico. E nós chegamos lá, para a gente ia ser um curso bom, mas mais um curso, nós vamos aprender. Quando nós vimos vocês ministrando, nós falamos, uau. Gente, fala Não, sério, gente, muito bom. Esses dois têm que estar lá. Tem que estar lá porque, assim, com pouca idade, mas com muita bagagem. Por isso que a gente sempre fala, né? Quem capacita é Deus, né? Totalmente. Deus escolhe, Ele capacita. E a gente viu isso em vocês, a seriedade, a gente viu o sincronismo que tem entre vocês dois, ela manda, você obedece. Então, eu achei fantástico, é perfeito. É o casal que tem que estar lá. Ela manda, ele obedece, perfeito. Tá no caminho mesmo. Por isso a gente convidou vocês para estar falando sobre isso. Até nós conversamos na igreja, estamos orando para ver se a gente consegue trazer esse curso para mais pessoas, porque acho que é um curso que é transformador, porque na segunda aula que nós passamos foi algo surreal. Então, por isso vocês aqui, para falar como isso chegou, vocês são novos e assim, de repente, com uma autoridade tão grande, com uma experiência, com essa bagagem toda, você, 25, 26, acho, meses mais velho, vocês nasceram no berço evangélico, como que foi tudo isso, como veio, como ardeu isso no coração de vocês, de tão novos, já querendo cuidar de pessoas? Eu começo? Pode ir. Primeiras damas. Eu nasci em berço evangélico, sim, mas eu acredito que eu tive a minha descoberta em Jesus muito particular, assim, né? Então, apesar de nascer em berço evangélico, a gente precisa ter a nossa descoberta em Jesus, né? As nossas experiências com Jesus. Então, eu era uma criança muito tímida e, apesar de estar em berço evangélico, eu tinha muita vergonha de fazer tudo na igreja, de falar, de cantar, de me expor. Então, eu demorei bastante para começar a fazer alguma coisa na igreja. E quando eu tinha por volta, acho que de 12 anos... Não, eu era mais nova. Eu quebrei... É uma história, tipo assim, de milagre que me tirou um pouco dessa situação de vergonha. Eu era extremamente tímida, assim. E eu quebrei meu braço não se curava, e eu fiz um propósito com Deus que, se eu não precisasse fazer cirurgia, eu ia cantar uma música na igreja. Eu era bem criança, assim, bem menos de 12 anos eu tinha, com certeza. E aí, no próximo exame que eu fui fazer, meu braço estava curado, né? Glória a Deus. Glória. E aí eu tive que cumprir minha promessa. E aí eu fui, cantei uma música na igreja, e desde então, startou algo em mim, assim, de ministrar com a música. Então, desde então, eu comecei a ministrar com música desde muito pequena, mas ministrar de verdade, assim, foi a partir dos 12, 13 anos de idade, assim. Eu comecei a ministrar na igreja e até então era isso que eu fazia, era mais música, às vezes dava uma aula ou outra, pregava aqui e ali, mas pouquíssimo, né? Uma vez ou outra, enfim. E aí foi quando eu conheci o Messias, a gente se casou e a gente começou a entender... Vocês conheceram na igreja mesmo? Na igreja, foi. Nessa mesmo? Nessa igreja, E aí a gente começou a entender o nosso propósito juntos, e de música a gente começou a entender que a gente precisava cuidar de pessoas para além da música, né? A nossa música tem o poder de conectar, né, as pessoas a Deus, mas o nosso cuidado tem o poder de empoderar as pessoas, né? Eu gosto dessa palavra.
Empoderar, assim, a gente fala que a adoração, existe um espaço, existe uma lacuna entre nós e Deus, né? É como se tivesse uma lacuna entre nós e Deus que todos os dias precisa ser preenchida. E a adoração tem esse poder de preencher esse espaço entre nós e Deus, e ela ultrapassa a barreira da mente das pessoas e vai direto no coração, né? Então, algo que às vezes com o discurso a gente não consegue convencer alguém, com a música, com a arte, a gente consegue convencer essa pessoa muito mais facilmente, porque ultrapassa a barreira do raciocínio e vai diretamente para o coração. Só que a gente começou a entender que, além disso, a gente precisava empoderar as pessoas. Então, trazer essa consciência de quem é Deus, de conectar as pessoas a Deus e depois empoderar elas para viver esse propósito. E aí, enfim, agora é sua vez. E você já tinha algum trabalho na igreja, quando vocês se conheceram na igreja? Então, na verdade, foi assim, A história dele também é bem longa. É um pouco... Não tem problema. É assim, eu era de outro ministério. Sim. E literalmente eu atravessava a cidade para chegar até a igreja que eu fazia parte. E lá eu era líder de música também. Lá eu cuidava da equipe de música. Porém, aí, por algumas coisas que foram acontecendo, eu me entristeci e fiquei durante 1 ano sem ir para igreja alguma. Não ia para igreja, minha mãe sempre convidava, Messias, vamos lá, vê onde você quer ir, a gente vai. Eu falava, não, mãe, hoje eu não quero. Só que um certo dia ela me lançou esse convite de novo e eu falei, tudo bem. Falei, vamos lá. E aí eu fui. Ela falou, sua mãe era da igreja da Etienne? Não, minha mãe era de outro ministério, só que ela falou assim, aonde você quer ir? Eu falei, mãe, qualquer lugar. Aí ela falou, vamos na quadrangular? Eu falei, vamos. Aí chegamos lá, sentamos na última fileira. Falei, mãe, vamos sentar atrás. Por quê? É até uma coisa que eu sempre falo. Meu maior medo era daquela apresentação. Quem tá nos visitando pela primeira vez? Fique de pé. Isso aí falava, não vou pra igreja. Não, isso aí pra mim não dá. E eu ficava muito, não sei se é medo a palavra, mas eu ficava muito apreensivo de falar, sabe? Visitante, fique de pé, vamos cantar uma música. Nossa, isso pra mim era o fim. Coração... Não, acelerava, né? Tipo, nossa, a igreja vai olhar pra ele e falar, nossa, eu sou visitante e tal. Mas, graças a Deus, a gente chegou lá e não tinha isso. Então, aí eu fui, fiquei muito feliz. Só que, desde a primeira vez que eu fui lá, eu não conhecia Etienne. Tipo, não sabia quem era Etienne. Só que, nesse dia foi eu, minha mãe e um amigo meu. Quando eu vi a Etienne cantando, ela ainda tava cantando com a música Sim, eu creio em ti. Eu olhei pro meu amigo e falei, cara, eu vou casar com essa mulher. Meu Deus. Eu falei. Poder dessas palavras. Eu não conhecia, não sabia da história de Etienne nada. Falei pra ele, eu vou casar com essa mulher. E aí ele só falou assim pra mim, amém, irmão. Eu falei, eu vou casar com essa mulher. Ele passou. E o tempo foi passando. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito realmente que Deus uniu o propósito. Por quê? A Etienne, ela estava muito ferida. Pela história de vida dela, ela era uma pessoa muito ferida. E eu também estava muito ferido. Então, assim, verdadeiramente, quando eu cheguei na igreja, eu não estava na igreja procurando uma pessoa. Eu falei, eu quero ter um encontro com Jesus. Quando verdadeiramente eu tiver encontro com ele, eu sei que as coisas da minha vida vão ser diferentes. Pois quando eu tive um encontro com ele, eu tive um encontro com ela junto. É literalmente como se a gente realmente confiasse no que Deus é capaz de fazer e ele falar, agora é minha vez de fazer, então tá aqui. E aí a gente se conheceu. Só que nesse tempo de se conhecer, a gente ficou amigos em torno de 6 meses, né? Se conhecendo. Quem é a Etienne, quem é o Messias, e a gente foi se conhecendo e tudo mais. E aí começamos a namorar. Só que assim, lá na nossa igreja a gente tinha algo assim. Para você entrar na equipe de música, você precisaria ensaiar durante 6 meses. Para você conhecer repertório, se entrosar com a banda e tudo mais. E eu, tudo bem, eu falei, né? Vou fazer. Comecei a ensaiar. Quando chegou, eu acho uns 3, 4 meses, chegou um culto que não tinha quem tocasse. Só que ela sabia que eu tocava. E aí o que ela fez? Eu preciso da sua ajuda hoje, preciso que você toque. Aí as pernas tremeu, o coração parou. Aí eu falei, não, mas como? Aí ela, não, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, tá bom, vamos lá. Só que nesse dia, sabe quando é uma junção de sentimento? Que você consegue realmente ver, tipo, eu entendi o verdadeiro objetivo da minha vida. Tipo, não é procurar as coisas do meu interesse. É realmente encontrar alguém que possa mudar minha vida verdadeiramente. E quando eu encontrei ele mudou minha vida. Sem fazer força nenhuma. Mudou. E aí foi onde começou o nosso ministério como casal. Aí depois de um tempo ela liderava sozinha, aí nós dois começamos a liderar a equipe de música juntos. E aí foi... Só pegando um gancho nisso daí, que eu acho interessante, assim, que a gente já estamos nessa igreja há um tempo
E eu acho que eu vi a Etienne umas 2 vezes no altar. Eu estou vendo vocês muito mais fora do altar, liderando bastidores, até mesmo liderando pessoas até mais velhas. Até eu acho no grupo que nós estamos fazendo esse curso de imersão, assim, de longe, tirando, acho que 2 meninas que são as filhas de umas irmãs lá, vocês são os mais novos. Os mais novos. Como vocês conseguiram quebrar essa barreira? Eu sei que hoje as pessoas olham para vocês com respeito, mas como vocês viram que tinha essa necessidade dentro da igreja? Vocês porque nós sabemos que a igreja passou por um processo. Nesse processo que a igreja passou, dessa renovação que teve e tudo mais, você sentiu que era a hora de vir, abraçar, tomar a frente? Como foi? Como vocês chegaram à frente desse ministério tão novos? Uhum. Bom, vamos por partes. Então, a gente, assim, nós somos muito novos, como vocês já viram, a gente acaba liderando e cuidando Sim. de pessoas mais velhas, de famílias, de pessoas mais experientes, né? E eu acredito que, assim, a nossa maturidade, a nossa autoridade não está correlacionada com a nossa idade, mas com as experiências, superações e a autoridade do Espírito que a gente alcançou nele, né? Então, nós temos muitas bagagens de história e de experiências, acredito que suficientes até o momento para ajudar essas pessoas. Então, o Espírito Santo foi entregando essas histórias nem sempre tão bonitas, né? Nem sempre tão confortáveis, para nos dotar de autoridade, né? Então, cada coisa que a gente passou, eu acredito que foi para encher a gente de autoridade do Espírito, para que hoje a gente pudesse cuidar dessas pessoas, né? E a gente liderava a equipe de música, então a gente estava muito mais no palco, vamos dizer assim, antes, né? Antes a gente estava muito no palco, muito em visibilidade e etc. E mesmo liderando a equipe de música, a gente sempre teve esse hábito de empoderar as pessoas, de vai, você consegue, vamos te treinar, vamos te ajudar, e sempre empoderando as pessoas. E a gente começou a perceber essa necessidade de fazer isso com a igreja, no geral, de empoderar as pessoas para viverem os seus propósitos e as suas melhores versões em Jesus, né? E a gente decidiu dar um passo para trás, aos olhos humanos, né? A gente decidiu, então, deixar a liderança de música, ir para os bastidores e cumprir essa parte do nosso propósito, que é empoderar as pessoas. Então, a gente continua ministrando e tudo mais, mas a gente hoje está mais engajado em empoderar e levar essas pessoas a encontrarem os seus propósitos, encontrarem quem elas são em Jesus. E acho que é isso. Ela fala muito de propósito. Isso é uma coisa também que nós descobrimos isso. Muitos e muitos anos de convertido, mas eu vim descobrir o propósito junto com ela. Praticamente, Deus escancarou aos nossos olhos qual era de fato nosso propósito. E até então nós falávamos muito que para você viver o propósito, você tinha que ter passado por uma dor, para ter essa autoridade, coisa que nós aprendemos aqui com o pastor Leandro. Exatamente. Foi fantástico, a chave que ele virou na nossa vida, na nossa mente, que necessariamente, ele falou assim, com palavras bem carinhosas, falou assim, necessariamente você não precisa ter passado por um processo para ter essa autoridade. A palavra de Deus te dá essa autoridade. Sim. Eu não preciso ter passado por um adultério para falar que o adultério é ruim. Eu não preciso ter passado por qualquer uma dor ou passado por qualquer problema que outra pessoa passou, se a Bíblia fala. Eu não preciso ter passado por um adultério para falar que o adultério é ruim. Não preciso ter passado por um problema de mentira, de roubo, para dizer que isso é ruim. Sim. Então, a Bíblia te dá essa autoridade. E, ao mesmo tempo, eu vejo assim com vocês novos, falando de propósito. Como vocês descobriram isso? Como você descobriu? Você precisou passar por uma dor ou esse propósito simplesmente saltou aos olhos de vocês? E quando vocês viram que vocês tinham o mesmo propósito? Porque
Eu vejo alguns casais falando que o propósito de um é uma coisa, de outro é outra, eu acho estranho, mas ele está vendo o propósito dele e ela, segundo ela, está vendo o propósito dela. Porque, na verdade, o casal é um só. Sim, né? Então, justamente. a gente pensa assim, né? Eu não consigo. Meu propósito é cuidar de casais e eu não consigo fazer isso se ela está do meu lado. Sim. Sem ela falar que o propósito dela também é o mesmo. Senão, eu não consigo conversar com ela, falar algumas coisas. E eu vejo assim, volta a bater nessa tecla. Por vocês serem tão novos e está tão nítido isso em você de propósito de empoderar os casais, esse empoderamento, eu vejo essa palavra muito legal colocada no meio cristão, empoderar os casais, empoderar as pessoas a descobrirem o seu propósito. Mas, em primeiro lugar, como vocês viram que o propósito de vocês era o mesmo e vocês abraçaram isso? Como vê essa mudança? Onde virou essa chave na vida de vocês, na cabeça de vocês? Só posso falar uma coisa rapidamente? Vou até cortar para a câmera ali. Eu acredito verdadeiramente que tem muitas pessoas que não conseguem entender o porquê da idade. Uhum. Como duas pessoas com 25 anos conseguem fazer X coisas. E com tanta autoridade. Entendeu? E é muito mais fácil eu julgar isso do que eu olhar e parar para sentar e falar, conta a sua história para mim. É natural. As pessoas sempre vão te julgar por quem você é. Porque elas não conhecem a sua história, não sabem de onde você veio, o que você passou. Propósito. O nosso propósito é algo final. Mas a gente passa por chamados primeiro. Então, assim, nós temos sonhos. Quando a gente se conheceu, uma das primeiras coisas, a gente compartilhou. Eu, desde pequeno, recebia palavras. Você vai ser um grande pastor, Deus vai usar a sua vida e tal, tudo mais. Quando a gente se conheceu, o que eu fiz? Compartilhei com ela. E ela também disse a mesma coisa. Que ela recebeu palavras de Deus. Por quê? E quando a gente namorava, a gente conversava muito isso. Que a gente não queria alguém pra namorar e casar simplesmente, mas pra cumprir um propósito. Não é aquela ideia de casar, unir marido e mulher num cachorro, ou ter um filho, alguma coisa. Não é sobre isso. É uma coisa que eu sempre digo. A vida, ela passa muito rápido. E realmente, pra que Deus escolheu a gente? Uhum. Pra que Deus te chamou? Pra quem Ele quer que você seja? Só que, assim, temos duas escolhas, dois caminhos. Eu vivo a minha vida da maneira que eu quero, ou eu realmente escolho estar embaixo do que Deus quer que eu viva. Só que quando eu escolho estar debaixo do que Deus quer que eu viva, nem sempre vai ser do meu jeito. Aí você sente dor, você sente realmente momentos que você, às vezes como a gente estava conversando, você espera de alguma pessoa, mas não acontece. E eu não vejo isso como que as pessoas não querem fazer, mas eu vejo isso como um cuidado de Deus. Uhum. Todas as etapas da nossa vida, Deus não faz para matar ou para machucar. É só para ensinar a gente. Hoje, a gente com 25 anos, a gente cuida de pessoas. Mas o tanto que a gente já passou para chegar até aqui. E no caso, a gente senta para conversar com pessoas, as pessoas ficam, nossa, mas sério? Mas por quê? É mais fácil a gente julgar. É natural. Julgar o livro pela capa é natural. Mas conheça a história antes de você falar qualquer coisa. Idade não define ninguém. E eu acredito muito nessa questão que você disse de que a Bíblia já nos ampara de toda autoridade, né? Mas existe a diferença entre conhecer a Deus de ouvir falar e saber da sua autoridade e conhecer a Deus de com Ele caminhar e viver a sua autoridade. Então, a gente poderia simplesmente conhecer a palavra e ter conhecimento da nossa autoridade, mas eu acredito que existem coisas que acontecem na nossa vida que impulsionam a dar mais velocidade ao cumprimento do nosso propósito. Cita uma coisa. Sabe? Então, vou dar um exemplo bíblico e depois pessoal de vou vocês. Vou falar um pouco da gente, assim, mas, por exemplo, a vida de Lázaro, né? Lázaro teve uma doença, morreu e tal. E na Bíblia diz que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para que a glória de Deus fosse manifesta. Deus poderia manifestar sua glória de várias outras formas, mas ele usou de uma situação para impulsionar de uma forma muito mais estrondosa, porque, gente, imagina naquela época um morto sair de dentro do túmulo. Como se fosse hoje levantar. Exato. Isso. Então, Deus poderia manifestar a sua glória com a cura de uma gripe, né? Enfim, de outras maneiras, né? Mas Deus escolheu usar daquela situação para impulsionar e dar velocidade para o manifestar da sua glória.
né? E assim também foi na nossa vida, né? Então, a gente com 25, 26 anos, a gente podia ter tido uma vida, de repente, em determinadas áreas, em determinados momentos, muito mais tranquilas e ter a consciência da nossa autoridade, que a Bíblia dá, né? E conhecer a Deus e caminhar com Deus. Poderíamos. Mas eu acredito que, assim como na vida de vocês, na vida de muita gente, na nossa vida, Deus escolheu algumas situações, escolheu usar algumas situações, não que ele causou, mas ele escolheu usar algumas situações para impulsionar e trazer velocidade ao nosso propósito à medida que a gente entendia e aceitava encarar isso de frente, né? Então, à medida que a gente aceita e confia e, vou encarar isso de frente, Deus fala, beleza, então isso vai te impulsionar a ganhar velocidade para o seu propósito, né? E no nosso caso, assim, eu acredito que muito de nós foi através de situações, às vezes, de dor, de decepções e etc., mas que nos trouxeram crescimento, sabe? Empoderamento. Cada situação trouxe empoderamento na nossa vida. É interessante. Se eu pegar esse gancho, porque eu falava de empoderar, e eu estava tentando encaixar essa palavra no mundo cristão. Ela está falando, eu estava falando empoderar, mas como isso? E você respondeu, realmente, quando você passa por uma dor, quando você passa por um processo, você sai empoderado. Sim. Você fica empoderado. Tem autoridade para isso. E você falou uma coisa que é interessante, tá vendo como é? Eu sempre li a passagem de Lázaro e não colhei por esse lado. Quando Deus usa uma coisa surreal para acelerar um processo que, de repente, ele poderia ter feito qualquer outro milagre. Já tinha feito outros antes. Dado uma ordem de onde de longe, como ele fez com o servo do centurião, de longe ele fez. Ou poderia não ter deixado nem ele morrer. Nem ele morrer. Ter curado antes. Isso. Mas não ia dar o mesmo impacto no ministério dele. Não ia empoderar, não que ele precisasse, mas não ia empoderá-lo como ele de fato fez. Então, muitas vezes acontecem coisas hoje. A gente passa por isso, né? Hoje a gente vai entendendo, tá vendo como eu falo? Ela falando agora vem... Tá vendo como vem revelações? A gente vai entendendo o porquê de tudo que aconteceu com a gente, para poder a gente ficar empoderado. Ou seja, a gente está empoderado e isso que você... Agora eu entendo o que vocês querem fazer quando vocês falam que o propósito de vocês é empoderar pessoas. Vocês acabaram de fazer isso com a gente. Sim. Entendeu? Em tão pouco tempo... Então, isso, gente, isso é surreal. Por isso que eu falo, não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com tempo de conversão, tem a ver com se doar, se entregar e realmente aceitar viver o propósito. Isso é empoderamento. É isso que, mais uma vez, é mais um pilar que nós estamos levantando hoje aqui no podcast Casamento e Sociedade, que é isso. Queremos alcançar os casais e empoderá-los. E mostrar para eles que eles têm poder, que a única coisa que pode destruir o seu casamento é você mesmo. Sim, Tá? A única coisa que pode destruir o seu casamento é você mesmo. Então a gente conversa muito isso, a gente fala, no momento que você... Mas até hoje a gente subiu um Reels hoje, na nossa página, falando exatamente sobre isso. Só você pode destruir seu casamento. Mais ninguém. O poder está na sua mão. O poder está na sua mão. Por quê? O amor não é um sentimento nem uma escolha. O amor é uma decisão. Sim. E no momento que você decide isso, você se empodera. Exatamente. Gente, você cresce. Você fala, opa, subi mais um degrau. E é isso que eu vejo exatamente em vocês. Puxando um gancho agora para o Messias... Porque a gente pergunta o Messias, ele joga a bola para você. Já percebi isso. Agora você vai falar um pouquinho. Não, é eu que falo muito. Eu acabo... eu sou mais quieto. Ela me entende. Não entende não. Não vem jogando, não. Messias, o que eu quero perguntar para você é assim. Quando vocês entenderam esse processo de empoderamento, você passou por dificuldades também, até na área da saúde e tudo mais. Isso te ajudou também, adiantou esse processo, essa fase, todos esses problemas que você passou, te ajudou nesse empoderamento? Você se sente muito mais maduro, até por isso, até para falar com autoridade, até numa hora de uma cura. Você enxerga isso como o Messias usou toda aquela dor para ser quem ele é hoje?
eu acredito que não dê tempo para eu dizer em diversas palavras, mas na minha vida toda eu tive a ausência do meu pai. Nunca, sabe, tipo, foram situações. Sim. Tipo, eu não vejo nem como situações para me matar, para me ferir, mas coisas que aconteceram que, tipo, hoje poderia ser o Messias. Mas eu acredito que todo buraco na nossa vida, quando nós damos liberdade para Deus, realmente ele toma conta daquilo. Então, assim, obviamente, hoje, se eu tenho a oportunidade de compartilhar com pessoas, poxa, Messias, é isso a história. Eu falo sobre o câncer e tudo mais, por quê? Porque eu acredito que as situações da nossa vida não matam. Deus nunca vai te entregar um fardo que você não possa suportar. Jamais. Afinal, um exemplo, uma criança quando está andando, o seu pai ou a sua mãe está vendo, se o seu filho cai, ele vai brigar? Não vai, por quê? Porque é um momento de celebrar. O seu filho está realmente se dispondo a estar caminhando para aprender. Então é na caminhada que você aprende as coisas. Então, assim, passei por diversas coisas, só que eu acredito que esse processo do empoderamento sobre a vida das pessoas, antes de nascer no meu coração, nasceu no coração de Deus. E por que eu digo isso? Porque nós nunca tivemos o coração preso a nada. Então, assim, um exemplo, a gente cuidava da equipe de música. A gente ama cantar. A gente sabe, eu falo que realmente é uma coisa que quando a gente começa a cantar, a gente desliga da tomada e o negócio, tipo assim, realmente se conecta ao céu. Só que a gente precisou, por direção de Deus, não foi, sabe, o Messias Etienne vai cuidar de pessoas. Não foi assim. A gente começou a orar, porque a gente conversou com os pastores, o pastor Carlinhos e a pastora Priscila, e em uma reunião a gente estava conversando e a gente falou, a gente precisa de um departamento que faça assim e tal. E foi um processo de oração. E um dia a gente sentou para conversar com eles e a gente falou sobre isso, né? Sobre a decisão da equipe de música e a decisão do Raízes. E aí eu falei para o Etienne, se eles realmente falarem ok, é resposta de Deus. Se eles falarem não, também é resposta de Deus, mas pro momento, beleza. E aí quando a gente conversou, eles ficaram super felizes. Vamos para cima, por quê? Hoje o Raízes é um departamento que, ele pega uma boa porcentagem da igreja. Então, assim, as pessoas que chegam na igreja, no caso, vocês chegaram agora, é o Raízes que vai abraçar vocês. Então, eu tenho desejo de fazer alguma coisa na igreja. O Raízes vai te direcionar. Não sou batizado, quero aceitar Jesus. O Raízes faz isso com você. Então, assim, realmente é um departamento que hoje as pessoas se sentem acolhidas por isso. Porque a gente sabe, uma igreja, e graças a Deus a nossa igreja está crescendo numa proporção que a gente precisa. Se a gente analisar o tanto de pessoas que participam do culto e pessoas que trabalham, a gente fica fora do normal. Então aí nasceu esse sentimento no nosso coração, e eu acredito que não é nosso. Foi de Deus. De levantar pessoas, preparar e assim, é isso que você quer? Vamos lá. E no exemplo, eu tenho o desejo de fazer parte da aula no curso. A gente prepara a pessoa e a pessoa vai e aplica aquilo. A gente não é dono de nada. Ninguém é dono de nada. Quando a gente entende que tudo que a gente faz é Deus que nos dá a oportunidade de fazer, as coisas é diferente, não tem peso. Não é porque, o fulano vai fazer. Não. Isso aqui não é meu, é de Deus. Então isso realmente foi crescendo no nosso coração. E a gente está vendo. Igual a nossa última turma tinha 35 pessoas. A sala não cabia pessoas. E as pessoas... é tão profundo assim, porque na nossa última turma tinha pessoas que já foram de outras religiões. E as pessoas ficaram admiradas com isso. Nossa, eu não sabia que era tão bom assim. E assim, a gente fica muito feliz. Mas a nossa maior felicidade é de ver que realmente o nosso propósito está se cumprindo na vida das pessoas. Que é cuidar de pessoas, preparar pessoas, empoderar. Então, assim, antes de eu viver mesmo, eu sempre digo que eu prefiro 1000 vezes te ver fazendo do que eu fazer. Interessante. Eu não tenho a obsessão de fazer, eu preciso estar. Não. Consegue? É o seu sonho? Então vamos lá, eu vou te ajudar a realizar. Olha só. Porque é o que eu digo, é sobre ele, não é sobre a gente. Não é sobre nós. Gente, nós não podemos nada, é tudo ele. Então, assim, Deus ele escolhe quem ele quer. Só que se ele realmente te depositou na sua mão o empoderamento, então faça isso. Porque se todo mundo soubesse verdadeiramente para o que foi chamado, tudo seria diferente. A gente conversava essa semana sobre isso. Se eu fui chamado para música e eu entendo, até a gente tocou naquele assunto das armas de guerra. Se as pessoas sabem realmente para o que foi chamada,
tudo seria diferente, sem exceção nenhuma. Então, realmente, não ter o coração preso a nada. Mas se Deus te chamou para fazer algo, faça. Porque fica leve. Não se torna um peso para você. Fantástico isso. Você aprender e passar para a pessoa, né? É o que vocês fazem lá, né? Eu vejo vocês lá. Vocês não têm esse problema de, não, eu é que vou ensinar. Não, se você tá... Eu vejo você, quando o Reginaldo começa a falar, você deixa falar outra pessoa. Sim. Entendeu? Não fica... É muito legal isso. Porque você escuta, e você escutando, Exatamente. você aprende. E falando um pouquinho, eu vou bater muito nesse raízes, porque é uma coisa que eu vejo assim, que principalmente no braço da imersão. Eu acho que esse curso, nós estávamos conversando, Sim. é uma coisa que precisa Sair da casinha. Precisa sair. Porque não... eu orei e tá falando... Eu acho que é um curso que não pode ficar só lá dentro da igreja. Sim. Não tem como. Ele é muito transformador. Ele é muito libertador. Então, hoje, eu tenho, orando, eu tenho, assim, colocado à disposição para a gente tentar viabilizar isso, para que esse curso alcance mais pessoas. Quem sabe um dia ter 3 dias de imersão, falando sobre o curso, transformando pessoas. E eu acho, assim, que não é à toa. Sim. Por isso, de novo, pode ficar repetitivo, mas eu falo, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Sim. Então, e por isso que eu falo, que toda vez que eu tenho algum sonho, algum desejo, que eu falo para ela, e eu testifico assim, quando é de Deus, eu falo com ela, vamos embora, vamos fazer. Então, testificou. Então, quando eu falei com você e conversei com ela, é isso que eu quero fazer. E eu estava pensando nisso há muito tempo. Poxa, eu preciso fazer mais alguma coisa para alcançar mais pessoas, mas que elas possam realmente se transformar. E aí você vem com essa de empoderamento, gente. Sim. Eu acho que eu acho que a chave do empoderamento é a gente descobrir quem a gente é, que essa é a ideia do imersão. É a gente descobrir quem a gente é, o que a gente tem e o que a gente pode. Eu sempre falo, a verdadeira identidade. Para você descobrir o seu empoderamento é quando você se descobre quem você é. Exato. Sim. E eu acho que é mais do que você descobrir quem você é, tipo assim, eu sou filho de Deus. Amém. Legal. Somos todos filhos de Deus, né? Mas mais profundo do que isso. Eu sempre falo, nós somos corpo, alma e espírito. E a gente se preocupa muito em ir no cardiologista, né? E no dentista, enfim, a gente se preocupa muito com as coisas que a gente vê, né? Mas nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos nos conhecer um pouco mais profundamente, sabe? Saber dos nossos perfis de comportamento, saber a forma como que a gente toma decisões. A gente precisa se conhecer melhor o outro, porque assim a gente vai conseguir tanto ser empoderado quanto empoderar as pessoas, acreditar nas pessoas, levar menos a mal, enfim... só dessa maneira, né? A gente sabendo quem a gente é, o que a gente tem em Deus e o que a gente pode fazer. Tendo esses conhecimentos, automaticamente a gente é empoderado. Porque muitas vezes a gente acaba deixando de fazer algumas coisas, deixando de saber algumas capacidades nossas por pura falta de conhecimento, né? Quando a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento, não é só de Bíblia. Uhum. É por falta de conhecimento de si, por falta de conhecimento do outro, por falta de conhecer seu temperamento, seus próprios comportamentos, seus próprios sentimentos. Por que eu sinto isso? Por que eu me sinto dessa forma em determinada situação? Tudo tem uma explicação, tudo tem uma raiz, tudo tem um porquê, né? E a gente precisa descobrir esses porquês para que a gente aprenda a lidar melhor com a gente, melhor com o outro. Entrar nessa imersão Sim. e ser empoderado sobre quem a gente é, cumprir o nosso propósito com leveza, né? Com fluidez. Gente... É aquilo que eu falo, ó, se quisesse acabar agora, já estava no lucro. Mas graças, eu tenho bastante tempo ainda. E a gente quer falar muito ainda. Eu vejo, assim... vocês, assim, volto a falar, novos, mas a idade aí não quer dizer nada, porque a experiência parece que Deus dobrou a idade de vocês no quesito experiência e sabedoria. E isso... Nesse curso, deixa eu só perguntar, nesse curso, o que vocês passam? Fala um pouquinho, assim, do que é passado nesse curso. De imersão, perfeito. Na última aula, a gente até falou com as pessoas
um dos pontos que a gente mais trata com as pessoas é família. Que é uma coisa que a gente sempre fala, famílias fortes, igrejas fortes. Porque tem muita pessoa destruída dentro da igreja. E se você for ver, analisar o ponto onde a ferida da pessoa está aberta é na família. Então, assim, a gente fala sobre diversas coisas. A gente fala sobre dízimo e oferta. Só que a nossa aula de dízimo e oferta, a gente faz de um jeito tão, como eu posso dizer, tão claro e tão leve, para vocês terem ideia, as pessoas choram quando falam de dízimo e oferta. As pessoas choram, se emocionam, falam, nossa, mas eu não conseguia ver desse jeito. Não, porque agora eu vou fazer, eu não fazia. E a gente fica feliz por isso. Mas, assim, a gente fala também mais... A gente trabalha, na verdade, assim, os pilares da vida, vamos sim, dizer assim. Da vida cristã. E de boa convivência cristã. Principalmente, como o Messias falou, entre família, né? Que é nosso primeiro nível de convivência, né? É a nossa família. Então, a gente trabalha os pilares de vida cristã e boa convivência. Então, na primeira aula, a gente fala sobre os pilares da vida cristã, da nossa vida espiritual, que muita gente acha que a nossa vida espiritual é orar, ler a Bíblia, ir para a igreja ao domingo, e é isso, né? Mas existem muitas áreas da nossa vida cristã que precisam ser trabalhadas, e ver se está funcionando. Então, a gente trabalha a vida cristã, a gente trabalha nosso perfil de comportamento, a gente descobre como a gente costuma se comportar em determinadas situações, por quê, qual a raiz disso, qual é o nosso perfil de comportamento, perfil de decisão. A gente fala também sobre as formas de dar e receber amor que cada um tem, né? Como que eu costumo dar amor, como que eu costumo receber amor, como que eu gosto de receber amor. A gente faz testes de dons espirituais, armas de guerra. Momentos de cura, né? Momentos de cura. Esse é um dos momentos que, assim, realmente a gente sai mais impactados. As aulas são todas as aulas são perfeitas. Uhum. Mas esse momento da cura, que é momento da cura mesmo, assim. É um momento onde as pessoas não esperam. E uma coisa que eu sempre digo no curso, se você não fez, vai fazer, eu vou te aconselhar, leve toalhinha. Eu falo, as pessoas dão risada. As pessoas desacreditam. Eu falo, gente, levem toalhinha. Pode ser um guardanapo, algo. Porque nessa turma que a gente está agora, na primeira aula, nos 20 primeiros minutos, as pessoas choravam. Começou. Choravam. E eu falei, levem toalhinha. Só que essa etapa do momento da cura é realmente um negócio que assim, não dá pra explicar. É só você vivendo. E todas as aulas a gente faz muitos testes, né? Porque esse é um propósito muito forte do Imersão. Que é a pessoa se descobrir realmente, sabe? Qual é o meu perfil nisso, qual é o meu perfil naquilo. Por exemplo, um exemplo simples, assim, às vezes a gente acha que existem defeitos em nós que não são defeitos, ou às vezes a gente precisa melhorar em coisas que a gente não percebe, né? Por exemplo, uma coisa que eu achava que era um defeito meu, eu falava, nossa, eu sou muito desligada, eu sou uma pessoa desligada, eu sou desatenta, porque a gente tem a empresa e às vezes eu tava mexendo no computador, resolvendo alguma coisa e ele começava a falar comigo, e se eu tô olhando pro computador... Porque esse é um dos testes que a gente faz, que é a nossa forma de receber informações, né? A minha forma de receber informações é através da visão. Então, se eu tô olhando pro computador, eu não tô escutando quem tá à minha volta, assim. Eu não tô prestando atenção 100%, sabe? E aí, às vezes, ele falava comigo, amor, mas eu tô falando com você. Ou ele falava e eu lançava aquele aham. E aí, no dia seguinte, eu não sabia mais nada do que ele tinha falado. Ele, você conseguiu ver o quê? O quê? Daí ele, amor, mas eu falei com você, mas eu não sei do que você tá falando. E eu falava, puxa, eu sou muito desatenta, eu sou desligada, eu erro muito nisso, eu falho. E eu descobri que eu não sou desatenta. Não existe nenhum erro em mim nesse sentido. A minha forma de receber informações é através da visão. Então, hoje eu sei que se tem alguém falando comigo, me chamando, eu preciso parar o que eu tô fazendo, olhar pra pessoa, pra eu receber 100% daquela informação. E tá tudo certo, né? Então, hoje, né, meu marido sabe disso, então ele tem que me chamar e eu olho e tal. Então, não tem nada de errado comigo, só a minha forma de receber informações é diferente da dele, né? E diferente da de outras pessoas. Então, esse é um exemplo, né, dos vários testes que a gente faz no curso Imersão, que
esclarece muita coisa, assim, elimina brigas, elimina desentendimentos, vai eliminando... Ai, mas o fulano, nossa, o fulano fez tal coisa pra mim. Calma, às vezes o perfil dele, às vezes de amor, ou de receber informação, ou de comportamento, de decisão, dentre vários outros testes que a gente faz, às vezes ele só age diferente, decide diferente, e tá tudo bem. Cada um tem um jeito, Cada um né? tem um jeito, e quando jeito você, quando você descobre o seu, né, cada um descobre o seu, você começa a levar menos a mal, tipo, tá tudo bem, não tem nada de errado comigo, e tá tudo bem, às vezes o fulano só é diferente de mim. Gente... É fantástico esse curso de imersão. Então, aqui, eu quero que você deixe aqui no comentário. Além de estar curtindo, compartilhando, compartilhe essa aula, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que realmente você vai estar abençoando a vida de muita gente com essa mensagem. Alcançando muita gente. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Nós vamos moldar esse curso de imersão. Coloque aqui nos comentários dizendo assim, quem realmente quer fazer esse curso, ou seja online, ou vai ser presencial, nós vamos ver um jeito bem legal. Deixa nos comentários aqui, eu quero. E da onde você está falando, da onde você está chegando, se você é de São Paulo, Mogi, nós temos seguidores do mundo inteiro, graças a Deus por isso. Coloquem aqui, eu quero e da onde você é, para a gente poder já estar preparando isso para vocês. Tá? Então, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Eu quero, sou de Mogi, São Paulo, Guarulhos, Bahia, tudo. Deixa aqui, tá? Que nós vamos dar um jeito. Todo mundo, tá? Mas deixa aqui, tá bom? Curtam, comentem e se inscrevam, tá? Para fortalecer o canal, para a gente poder alcançar mais pessoas. Combinado? Então, vamos continuar aqui. Você falou que as pessoas choram no curso, né? Mas, assim... o primeiro dia que eu fui no curso, eu sou emotiva, né? Demais. É o jeito que vocês tratam as pessoas, o jeito de vocês falarem, o jeito de vocês olharem. É fulminante, né? fulminante de amor. É uma coisa assim, aquele surreal. olhar assim, sabe? Profundo. Esse, tá vendo? Para! É muito legal isso. Eu queria que você falasse um pouco como que você acolher as pessoas. A garganta já... Eu fiquei muito emocionada no dia que eu fui fazer o curso e levei um susto, né? Aí passou. Realmente, é uma coisa... É o que a gente acabou de falar. O acolhimento é sensacional. Uma frase que eu sempre escutei e eu gravei isso. Pessoas curadas curam. E pessoas feridas ferem. Isso é natural. Hoje, nós somos assim, por quê? Porque nós realmente... procuramos isso para nós em primeiro lugar. Porque a gente só pode entregar para as pessoas que a gente tem. Então, assim, nós somos pessoas bem acolhidas. Mas é o que eu falei, a gente não pode pegar situações e bênçãos e coisas que Deus derrama sobre nossas vidas e guardar pra gente numa caixinha e falar, é meu. Não. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo pra Etienne, a gente sempre conversa, todo mundo é gente como a gente. Independente se eu sou líder, o que eu seja, todo mundo é gente como a gente. Então, assim, igual uma coisa que eu sempre falo, se eu pudesse, todo culto lá na igreja ou toda imersão, eu queria fazer um jantar para as pessoas. Porque eu falo pra Etienne, assim, eu trabalhei em empresa. Então eu sabia que dia 5 eu sorria, no dia 6 eu chorava. Tipo, era um negócio assim. É verdade. Tipo assim, a amizade verdadeira com as contas. Porque, dia 5 chegava, dia 6 ela me dava tchau, o dinheiro já... E tipo assim, só que hoje eu consigo entender, como a gente falou, experiências que a gente vive. Então hoje eu consigo entender como é para as pessoas que passam, tipo, que tem esse processo. Hoje a gente trabalha autônomo. A gente é dependente 100% na fé em Deus. Porque se vende, a gente tem. Se não vende, não tem. Uhum. Já chegou mês de não vender? Já chegou. O que vocês fez? A gente fez o básico. E tipo assim, mas e aí? Como que é? É fé. Realmente. Não tá acontecendo. O que vocês fazem? Buscar viver pela fé, buscar né? a superação. Sim, a vida do crente ela tem que ser uma vida constante em oração. É igual a gente sempre fala. Nem tudo que você faz no seu particular, você compartilha com as pessoas. Naturalmente. Porque tem situações... A gente tava no carro, antes de chegar, a gente tava conversando. Eu falei pra Etienne, numa apresentação de teatro, as pessoas não aplaudem um ensaio. Não. Elas aplaudem o momento ali que já acontece. O grande finale. Entendeu? Por quê? Porque a etapa do ensaio não é todo mundo que tá ali pra ver. O momento difícil não é todo mundo que tá com você.
Mas quando realmente acontece, fala, uau. E na nossa opinião, o desafio ele precisa ser compartilhado quando ele foi vencido. Não quando ele está sendo enfrentado. Né? Quando ele está sendo enfrentado, não é hora ainda de compartilhar do seu desafio. Né? Sim. Isso rouba a sua autoridade, isso rouba a sua credibilidade, isso rouba talvez a vitória que estava por vir. Então, a gente precisa vencer o desafio e aí a gente compartilha da vitória do desafio, sabe? Então, hoje, igual aí ele falou, nossa, eu vejo amor nos olhos de vocês, eu vejo essa... É algo que a gente veio... Que Deus veio queimando no nosso coração há algum tempo e a gente tem paixão por uma visão apostólica, sabe? Por uma visão que vai além do pastoreio. É uma visão apostólica, que é uma visão que pega a pessoa, prepara a pessoa, cuida e fala, vai, é a sua hora, é o seu momento de espalhar isso, sabe? O apóstolo, ele é mais do que um preparador, um cuidador que fica aqui, eu vou ficar cuidando de você para sempre. Não, o apóstolo, ele é aquele que ele quer preparar e ele quer ver ir, sabe? Ele quer ver fazer, quer ver realizar. E há algum tempo Deus vem queimando essa paixão por essa visão no nosso coração e a gente busca transmitir isso para as pessoas. Então, é uma realidade nossa, né? É algo que queima no nosso coração, que a gente gosta de receber disso de Deus, sabe? A gente gosta disso que Deus tem transmitido pra gente, de filhos, tô aqui, tô empoderando, vai, faz. E a gente quer fazer isso com as pessoas. Eu acho que tem a ver esse amor nos olhos, essa coisa, acho que tem a ver com uma visão divina, sabe? De preparar e de enviar pessoas para fazer as coisas. Porque a gente não tem essa capacidade, a gente não tem esse amor dentro de nós suficiente para fazer alguém sentir alguma coisa. É o Espírito Santo de Deus. É interessante. Nossa, deixa eu dar uma tomada. Que agora é gratificante, né? Porque a pessoa passou por vocês, né? O acolhimento, e você viu a pessoa indo. O processo, né? O processo, né? É uma coisa que eu sempre digo. É obviamente que nem tudo, mas em alguns momentos a gente precisa se colocar no lugar das outras pessoas. Naturalmente, a gente só consegue enxergar com outro olhar quando a gente muda o nosso posicionamento. Se eu continuo com o meu posicionamento do jeito que tá, e eu tô vendo alguma situação, se eu não mudar, não vai mudar. Porque, realmente, se eu tiver atitudes diferentes, eu vou colher resultados diferentes. Então, assim, eu sempre falo isso pra Etienne. Eu acredito que tudo que eu passei na minha vida, igual eu trabalhei numa empresa que fazia peças de avião. Tinha oportunidade de crescimento, tinha, sabe, todo um... Messias se prepara. Eu me formei em 12 cursos no Senai. Fiz curso técnico, fiz um monte de coisa. Só que aí chegou um tempo em que as coisas começaram a apertar pro meu lado. Então, tipo assim, eu recebia afronta dentro do trabalho, sabe? Tipo, pessoas que me diminuíam. Tá tudo bem. Tipo, eu não via aquilo como algo, tipo, nossa, quer me matar. Não. Tem um propósito nisso. E aí, Tiene trabalhava na loja sozinha. Então, aí a gente conversou, a gente sentou. Ela falou, você tá disposta a viver por fé? Eu falei, eu tô disposto. E aí eu cheguei, eu lembro que, como se fosse hoje assim, eu cheguei na empresa e eu falei, eu vim pedir minhas contas. Todo mundo falou, não, você é maluco, você é doido. Só que quando eu fui tomar, com essa decisão tomada, eu senti o cuidado de Deus na minha vida. Assim, nos mínimos detalhes. Por quê? Porque a gente estava prestes a casar. Então, tipo assim, o casamento era muita conta, compromisso. Exatamente. Tinha mês que eu trabalhava o mês inteiro, que, assim, chegava, tipo assim, igual, como ela trabalhava na empresa sozinha, eu trabalhava em outra empresa. Então, assim, a gente fala, vamos dividir as contas. Então, todo mês a gente vai juntando dinheiro para pagar o casamento. Tinha mês que eu chegava a pegar pagamento, faltava dinheiro para pagar o casamento. Aí eu ficava sem graça. Por mais que você tá namorando, você fica sem graça, né? Tipo, poxa, o que eu faço? Eu falava pra ela, olha, amor, eu só consegui isso agora, mas aí, daqui 15 dias eu consigo mais, entendeu? Só que assim, eu sempre fui uma pessoa muito, muito pra frente. Eu acredito que a palavra é essa. Então, tipo assim, eu trabalhava na empresa das 7 às 5. Das 5 à meia-noite eu fazia Uber na rua. Tinha dia que eu tava do outro lado da cidade, eu mandava mensagem, tudo bem aí? Tô em tal lugar, tô no aeroporto, tô não sei o quê. E ela sempre falava, toma cuidado. Por quê? Porque a emergência que eu tinha daquilo era tipo, eu preciso. Só que chegou um tempo que Deus falou, para. Sabe, para. Tipo assim, ele realmente colocou uma situação na minha frente
onde um irmão próprio da igreja, que era da igreja, tinha sido assaltado, sequestrado. Eu falei, meu, no próximo é eu. Aí foi onde ela conversou comigo, você não precisa disso. E hoje a gente entende muito dessa questão de gerir o nosso tempo, né? Sim. Nosso tempo é muito precioso. Então, hoje a gente tem empresa e tal, e onde a gente vai direcionar as nossas forças? Nisso aqui, que vai conduzir a gente para o nosso propósito, etc. Ou a gente vai ficar preocupado com isso, né? Gente, é muito interessante. Quando eu falava muito em viver por fé. E depois que nós entendemos o propósito e falamos para eles que nós vamos viver o propósito, você consegue entender. Viver por fé ficou muito mais fácil. Eu não preciso nem mais viver por fé, porque hoje eu sei o que eu preciso para viver e eu falei com Deus, Senhor, eu preciso disso. Não tem me faltado. E ela está vendo. Não tem me faltado. Quando você decide viver o propósito, Exatamente. o Deus do propósito supre ele. Então... Por quê? Como eu trabalho sou corretor de imóveis, eu não olho mais para o lado. Aquele corretor, aquele amigo que está vendendo 15 imóveis, parabéns, que venda 30. O outro está vendendo 50 imóveis, glória a Deus, que venda 100. Eu preciso disso, Senhor. Eu não vou olhar mais para o lado, como eu fazia. Eu preciso disso, porque com isso eu consigo, não é nem sobre eu consigo viver bem e investir tempo no meu propósito. Então, eu consigo investir tempo agora no podcast, eu consigo investir tempo agora para fazer os cursos com vocês, eu consigo investir tempo em fazer conexões que vocês não estão entendendo como Deus está trazendo pessoas. Toda vez que a gente conversa, eu falo, meu amor, eu estou com um projeto assim, pô, mas eu precisava de uma pessoa tal, porque eu não sei fazer isso. Aparece. Do Mateus, da Motivação Milionária. Mateus, virou uma conexão fantástica. Tem o Rafael, que vocês vão conhecer também. Então, nós estamos montando a gente não sabia o porquê. Hoje, a gente está vendo o porquê que nós estamos montando essa empresa, porque essa empresa, de um certo modo, vai abençoar o curso Imersão. Sim. Então, ardeu forte e foi assim surreal quando eu estava no culto e Deus falou, chama eles. Foi surreal. Eu falei, cara, é eles. E eu volto a repetir, a gente não está preocupado se as pessoas têm 1 milhão. Tem pessoas que vão ter 50 milhões de seguidores e não vão sentar aqui, porque não vai ser propósito de Deus. Sim. E tem pessoas que pode ser que nem tenham Instagram, mas vão sentar aqui, porque é propósito. Então, quando Deus ardeu, na hora eu levantei, na hora e fui falar com você. Sim. Foi na hora, assim, e bateu, e olha o que está acontecendo. Eu acho que é isso que não pode, né? Confundir o propósito com o chamado, né? Isso. As pessoas acho que ficam muito confusas. O que é meu propósito? O que é meu chamado? Acho que as pessoas ficam confusas. O pastor Carlinhos falou muito isso aqui. Propósito é algo muito grandioso. E todo mundo precisa de um propósito de vida. E as pessoas às vezes confundem com o chamado. Porque o que é o propósito? É o alvo final. O propósito de Jesus era morrer na cruz? Não. Salvar vidas. O propósito de Jesus era trazer salvação. A cruz foi o último chamado O chamado dele era morrer na cruz, mas o propósito era salvar vidas. Era salvação. Então, para alcançar o propósito de salvar vidas, ele cumpriu o chamado de curar pessoas, ele cumpriu o chamado de expulsar demônios, ele cumpriu o chamado de multiplicar pães, ele cumpriu vários chamados, até chegar no chamado final e maior, que aí cumpriu, de fato, o propósito final. Que era deixou o legado. Salvar a humanidade, Sim. que deixou um legado. E, às vezes, se a gente não tomar cuidado, né? Muitas pessoas, e se a gente também não tomar cuidado, a gente acaba se perdendo nos chamados. Então, de repente, a gente vai ter vários chamados até cumprir o propósito de vida. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente, no terceiro chamado ali, tipo, agora eu tô fazendo isso, nossa, tô vivendo o meu propósito de vida. Aí, aquela sensação de estar faltando alguma coisa. Porque tá encarando o chamado como propósito final. E não sai daquilo. E não enxerga os chamados de Deus. Filho, mas faz isso aqui agora. Eu preciso que você faça isso aqui agora para cumprir o propósito, né? Então, não se perder nisso, assim, que eu acho que é isso que a gente tem vivido, sabe? Desde que a gente se conheceu. Né? Quando a gente se conheceu, a gente estava cumprindo um tipo de chamado juntos para o nosso propósito, que era influenciar pessoas. E aí, o Senhor foi chamando para fazer coisas diferentes.
E se a gente parasse naquele primeiro chamado... O que é legal é isso aqui. Eu assisti um podcast um tempo atrás que eu aprendi muito bem o que é influenciador e influente. Vocês são influenciadores, porque vocês conseguem influenciar pessoas e fazer com que elas sigam vocês ou comprem a ideia de vocês. Sim. E isso é realmente um influenciador aonde vocês estão indo com propósito. Quando tem um chamado, por exemplo, eu tenho um chamado de venda, porque nesse chamado eu consigo arrecadar ou ganhar dinheiro ou conquistar bens para investir no meu propósito. Sim. Então, por exemplo, eu não preciso ser pastor para cumprir o meu propósito. Sim. Não preciso. Hoje eu tenho clara isso na minha cabeça, está bem claro isso na mim. Eu não preciso ser pastor, não preciso ser apóstolo, eu não preciso de título nenhum. Se um dia eu precisar, Deus vai preparar. É isso. Mas eu não preciso, eu só vou subir num púlpito quando eu for pastor. Eu tenho que ser... Não. Então, hoje o meu propósito está bem claro para isso, eu não preciso de título. Eu preciso apenas o quê? Me dedicar, me empenhar. E simplesmente o quê? Sempre estar com ela. Meu propósito não tem como eu viver nada se eu não colocar ela junto. Com ela. Não tem como. O meu propósito está atrelado a ela estar do meu lado. E para ela estar do meu lado, eu tenho que fazer com que ela sinta-se à vontade, que ela sinta-se respeitada, que ela sinta-se ouvida. Sim. Eu não tomo decisões sem falar com ela. Tudo. Seja a coisa mais boba que eu acho, eu falo com ela. Precisa. Entendeu? Então, isso que eu vejo que realmente, quando você entende o que é viver o propósito, todas as coisas que precisam para que isso aconteça começam a aparecer para você. Então, eu não tenho mais a preocupação, o pessoal fala, eu não tenho mais a preocupação da venda, ela vai vir. Por quê? Porque eu estou fazendo meu papel, estou cumprindo o meu chamado, que é na venda. O meu chamado na venda, que é vender, consequentemente eu me preocupo quando faço a venda em realizar um sonho de outra pessoa, beleza, realizei. Então, vamos colocar assim que meu propósito ali na venda é só realizar o sonho da outra pessoa. Que daqui a um tempo pode ser que eu nem esteja mais vendendo. Que o propósito vai crescer tanto, as coisas vão crescer tanto, não sabemos aonde o imersão pode nos levar, aonde a imersão pode levar vocês, então não sabemos. Então o propósito vai chegar um momento, que eu falo para as pessoas, vai chegar um momento que o nosso propósito vai estar tão grande que eu não vou mais, eu vou viver, vamos dizer assim, nós vamos viver do nosso propósito e não mais preciso mais usar o chamado que era da venda. Pode ser que mude o chamado, mas nós vamos viver o propósito. Então isso que é bem interessante. Quando você descobre o seu propósito, você passa a ser sustentado por ele. Tanto espiritualmente, sentimentalmente, como material. É surreal. Pra gente mesmo, na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de falar, sabe, me comunicar com as pessoas. Só que já a Etienne, o negócio dela verdadeiro assim, que queima no coração dela é cantar. E realmente, a gente sabe, até a arma de guerra dela é adoração. Quando ela começa a cantar, meu Deus, realmente, Deus faz um negócio ali... Acontecer mesmo. Primeira vez que a gente viu ela cantando. Foi surreal. O que eu falei pra você? Sim, não tem como, tipo assim... É realmente algo maravilhoso. A gente sente, sabe, a gente vê Deus ali, tipo, te tocar e tudo mais. Só que assim, Messias, você gosta de cantar? Eu gosto, eu amo de cantar. Só que na minha vida, nesse início, eu sempre tive dificuldades pra isso. Já teve dia de eu subir no altar pra cantar, eu desafinar ou errar, eu desci chorando e falar, nunca mais piso no altar. Gente. E ela sempre falou, não, você vai continuar. Você vai continuar. Você vai continuar. Eu sempre falava, não, eu vou parar. Ela, você vai continuar. Falei, e agora? Continua. Se ela tá falando, você tem que fazer. A mulher sabe edifica o seu lar. E aí a gente foi indo, foi caminhando. Aí, graças a Deus, hoje a gente vive quando a gente tá ministrando, a gente vive numa conexão assim. É como se a gente conseguisse fazer um triângulo do céu, sabe? Conecta assim, tipo, do céu e passa assim, sabe? De um jeito... Então, assim, a gente tem... Entendeu? A gente tem sonhos, a gente tem músicas escritas. A gente quer tirar isso do papel. Só que hoje o nosso chamado é cuidar de pessoas. Mas não está definindo o nosso propósito final. Então, tipo assim, hoje, como até... Você falou uma palavra... O que ele falou ontem que a gente ficou... Eu não sabia que vocês tinham autoridade. Essa autoridade. Isso pra gente foi um susto. Porque a gente ali só tava sendo a gente. Só que, tipo assim, as pessoas conseguem enxergar isso. Mas muitas vezes, a gente não vê isso. A gente só tipo, é só o Reginaldo e ele. Não é. Não é. O Reginaldo, é ele, entendeu? Tipo assim, existe autoridade nisso. Igual, a gente tava conversando aqui, já passou.
pessoas, meu, que carregam um Deus, assim, de um jeito poderoso. E daqui pra frente vai ser assim, sempre. Só que então, tipo assim, mas e aí, Messias, como que funciona? Qual que é? Meu, a gente tá realmente sensível à voz de Deus. A gente tem, eu acho que umas 5 músicas que a gente escreveu. Em nome de Jesus, futuramente a gente vai. Eu posso mandar um abraço? Posso claro. mandar um abraço, não. Quero mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai. Se tiver, né, algum produtor aí, gente. Ó, a gente tá aqui. Temos músicas só esperando prontas pra vocês. Então, realmente, o que hoje... Músicas de sucesso, né? Não, e realmente, e não são canções que, tipo assim, como que eu posso dizer? Uma música bonita. O olhar que a gente transmite no curso. Foram canções... É o nosso coração cantado, entendeu? assim. Foram canções que, tipo, Deus entregou pra gente em dias difíceis. Aquele momento que você não quer falar com ninguém, você não quer nada. Aí Deus vem e fala com você, escreve. Então, tipo assim, é um negócio que, tipo assim... Até umas 2 semanas atrás, a gente tava na casa de uma família lá da nossa igreja e a gente cantou essa música. E num dos versos da música, a pessoa dentro da casa já passou por momentos de cura. E aí a gente cantou e a pessoa se emocionou. Então, assim, é o olhar, é a convivência, sabe? É o que a gente pode compartilhar com as pessoas, no geral. Hoje, vocês estão compartilhando com a gente a oportunidade de estar no podcast. É a nossa primeira vez. A gente nunca vai esquecer isso. Gente, que eu acho interessante, porque nós sempre falamos isso. As pessoas que sentaram desse lado aí são pessoas, assim, de um nível espiritual, de uma unção surreal. Pessoas que estão muito anos, a gente falou anos-luz. Mas o que acontece? Eu não tenho, hoje eu falo para ela assim, ela tinha receio de falar, eu falei para ela, enquanto você achar que é você que vai sentar ali e vai falar, você vai continuar com esse medo. É verdade. Enquanto você sentar ali e achar que é você que vai falar, que é você que vai entrevistar, que é você que vai perguntar, esse medo vai continuar dentro do teu coração. Sim. Eu não tenho esse medo porque eu sei que não sou eu. O dia que eu achar que é o Reginaldo que senta aqui, que ele que é o cara, acabou o podcast. Sim, é isso. Esse Reginaldo vai sair daqui e Deus vai passar isso, porque esse ministério do Casamento e Sociedade é de Deus. Se nós não cuidarmos dele, se nós não zelarmos por ele... Ele levanta outra pessoa. Levanta. Sim. Acabou. Que foi o que eu falei com o pastor Carlinhos aqui. Esse ministério não é meu. Deus está me dando a honra de estar aqui sentado e poder estar crescendo. Pode chegar um dia que Deus fala assim, chega para vocês, eu tenho outra coisa para vocês. O Casamento de Sociedade vai continuar. É isso. Não é meu. O Casamento de Sociedade foi um projeto que nasceu no nosso coração e nós entregamos para Deus. Se nós não tivéssemos entregado para Deus, jamais as pessoas... E tem que ver as pessoas que estão para vir aqui. E as pessoas aceitam assim de bate pronto. Por quê? Porque sabe que não é o Reginaldo, não é ele. Então eu falei, eu não tenho medo de sentar com qualquer um aqui. Porque primeiro eu oro. A pessoa aceitou? Belezinha. 1, 2. Não aceitou? Não é de Deus. Então não estou preocupado se vai vir um apóstolo. Não, porque quem vai estar ministrando aqui é o Espírito Santo. Então, isso aqui é dele. Então, eu não tenho medo por isso. Eu falei para ele e volto a repetir. Não tenha medo. Não é sobre nós, Não é sobre nós. Nunca foi e nunca será. Isso não é sobre a gente. É aquela coisa, né? Quando Deus criou o homem e ele soprou o fôlego de vida, o fôlego de vida era o próprio Espírito de Deus, né? Então, o que a gente carrega, o ar que a gente respira é o próprio Espírito de Deus. Então, a gente inspira Espírito de Deus e a gente libera Espírito de Deus. Justo. Então, cada palavra que a gente diz, cada canção que é cantada, cada ensinamento através do curso que é transmitido, não somos nós, é o expirar, né, do Espírito de Deus, né? A gente inspira Espírito de Deus o e que a gente precisa libera Espírito de Deus. é estar cada vez mais se alimentando da palavra, lendo, buscando, caminhando com pessoas com a mesma visão, Sim. de preferência com uma visão até maior, porque é isso que eu quero. Tá, hoje, na minha vida, nossa vida, não é ser chato, mas agora nós estamos seletivos. Eu preciso de pessoas que eu olho, eu quero chegar lá. Sim. Eu quero chegar lá. E ao mesmo quando eu olhar para aquela pessoa e falar que eu quero chegar lá, ela que tem que olhar e falar, vem. Ela não pode olhar e falar, não, fica aí mesmo, aqui você não vai vir, não. Então, é isso que é importante. Por isso que eu falo, casamento e sociedade é um projeto que nasceu no nosso coração. A gente fala, nasceu no coração de Deus. Nasceu no nosso coração e nós consagramos eles a Deus. Por isso, se está acontecendo o que está acontecendo, se tudo está caminhando como está caminhando, é porque isso é de Deus. O casamento, sociedade,
Por isso que vocês estão aqui. Amém. Por isso que esse bate-papo foi surreal, foi além... E as do- pessoas que passaram por aqui, e Gente. que ainda vão passar, né? As pessoas estão fazendo parte do nosso ciclo, né? Justo. Sim. Todas as pessoas Incrível, que passaram aqui sabe assim? continuam com a gente, né? É interessante. Continua. Criam um laço e falam e dão ideias. Tá legal, tem uma pessoa aqui, eu vou fazer a conexão com você. E é muito legal isso, porque cada pessoa que senta aí, de um certo modo, vai validar algo no reino espiritual. E vocês abriram mais uma porta. Amém. Entendeu? É que a gente sabe que vamos colher isso lá na frente e isso estreitou os laços. Amém. Então, por isso que eu falo, esse curso de imersão, nós vamos dar um jeito de colocar, tá? Nós vamos primeiro, claro, ter a cobertura do pastor Sim, Carlinhos e forçar. da Priscila, que não tem como, tá? E tentar isso para frente. Agora, gente, o tempo... Tem uma Nossa. novidade. Segunda-feira eu estou trabalhando no período da manhã. Ou Oh, seja, glória. eu irei no curso. Ô, glória! Que jóia, que Amém. bom, que Que bom. bom, né? Então, Tá vendo? É gente, Deus. É Deus preparando tudo, Né? gente, Deus porque preparando eu tudo. acho que a gente tem tudo para ir. Meu anjo, o tempo voa, ainda mais quando o bate-papo é gostoso. Gente, tem algo verdade. que vocês querem falar mais, algo que nós não perguntamos, vocês querem colocar? Por favor, quer colocar mais Falar da alguma coisa? empresa de vocês. Ai, eu trouxe um presente. A gente trouxe um presente. eu queria só antes Sério? disso, eu queria falar uma coisa. Pode falar. Eu não sei, tá? Mas eu tô sentindo aqui. Mas eu queria dizer pra você que. Ai, meu Deus, eu ouvi uma. Tá com a O coração fica assim, ó. Não, pra mim pode não fazer sentido, mas eu quero dizer que pelo Reginaldo, não vou errar o nome, pelo Reginaldo e por Deus, você é uma pessoa muito amada. E assim, eu acompanho, vejo lá os vídeos que você posta e por diversas vezes você pode falar assim, tá fazendo resultado pra vida, tá trazendo algum resultado pra vida de alguém? E eu quero te dizer que com certeza tá. O seu simples é algo muito grande na vida das pessoas. Então assim, eu não sei, a gente ainda vai passar pela etapa de cura. E eu tenho certeza que Deus vai tocar muito no seu coração. Mas eu quero te dizer que você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa amada. É sobre isso. Deus chamou a gente para isso. Não é sobre quem vai fazer ou o que vai fazer. Você é uma pessoa especial que Ele escolheu. E hoje, antes da gente vir, a gente conversando, falou, vamos preparar um presente para ela. Que benção. Não é sobre o shopping Tia Evaristo. Hoje, realmente, Deus escolheu para te dizer que Ele te ama. E que você, sim, é uma pessoa especial para Ele. E o que você tem feito, pode parecer que não, mas tem feito resultado na vida de muita mulher, na vida de muita família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E o presente para ela? Aqui, peraí. Gente, os primeiros convidados para esse presente pra Ah. gente. Aí, ó. Da Ficou nossa loja. O seu vai ser comigo. Presenteou É ela, me isso, presenteou, tamo junto, é gente. isso. Pode ficar Ai, tranquilo gente. com Presente isso. da nossa loja pra você. Eu tava segurando desde o começo. Gente, a gente vai deixar aqui o @ depois da loja deles. Curtam, compartilhem, vai lá, tem muita coisa legal e vai ser bem essa vida de vocês. Já aproveitem o cupom lá, 10% para quem acessar. Tá vendo? Cria a hashtag pra gente colocar Vou lá. criar um hashtag pra colocar lá. Fala o cupom que a gente coloca solta lá. lá. Jóia, vamos colocar um cupom. Quantos por cento de desconto, hein? Vamos ver aí. Quantos por cento? 10% de desconto? 10%. Vai ter um cupom 10% de desconto lá, hein? Tá bom? Corre lá, gente. Olha aqui. Que lindo. Mostra pros seguidores, mostra pros nossos. Olha isso, gente. Gente, que coisa linda. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Gente, amei. Nasceu pra brilhar. Que isso, mulher? Nasceu pra brilhar. É isso. Ai, que lindo, gente. É muito bom porque toda vez que alguém compartilha isso com ela, assim, meu coração explode. Explode porque eu sempre vou falar e quem convive com a gente sabe. E eu falo isso para ela. Olha, se você se visse como eu te vejo, você não seria quem você é. Porque é incrível. Eu sei a mulher que ela é. Sim. Entendeu? Talvez eu acho que agora ela está começando a enxergar quem realmente ela é. E se eu sou o que sou, porque ela é na minha vida. Então, o que você quer? Quer que eu ponha para você já? É isso. Já. É isso aí, ó. Vamos colocar. Cuidado aqui. Ó Ó. o fio aí. Opa, Aí. vou colocar aqui, calma.
Então, isso aqui não foi nada improvisado. Não, tá testando tudo improvisado. Tudo improvisado. Improvisado, que a gente nem sabia que eles iam trazer as coisas aqui pra gente. Meu anjo, tá difícil aqui, não. Tá molhada. Foi? Não, deixar aqui assim, meu amor. Depois a gente coloca com calma. Aí, ó. Aí, Olha, Que gente, isso, gente. a gente, obrigada de coração mesmo. Imagina. Bom, Deus abençoe. Amém. gente, então nós estamos chegando ao fim de mais um podcast de Casamento e Sociedade. Messias, por favor, suas considerações finais. A câmera é sua. Pessoal, muito obrigado. Bom. Você que acompanhou a gente aí, que assistiu. E é isso. Deixe o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Não é sobre falas, mas sim algo que pode mudar a vida de alguém. Para você pode não fazer sentido, ou pode. Mas eu tenho certeza que para alguém que você enviar, realmente vai fazer total sentido. E é isso. Deus abençoe. E obrigado, gente. Obrigado mesmo. É isso, obrigada, pessoal, por terem ouvido até aqui. Acreditem nos seus propósitos, acreditem no chamado de vocês para esse momento, fiquem atentos para os próximos chamados e confiem no que Deus colocou no coração de vocês, deixem esse fogo queimar e corram atrás de fazer isso acontecer. Gente, de novo, reforçando, coloquem aqui sobre o curso Imersão, eu quero, para a gente saber aonde vai chegar esse curso, que vai transformar muita gente, tá bom? Então, estamos chegando ao fim de mais um podcast Pode Ser Casamento e Sociedade. Eu sou o Reginaldo Daili. E eu sou Eli do Reginaldo. Então, até aqui nós fui! Valeu, mano.